Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de um pensamento elaborado pelo filósofo Antônio Gramsci, que embora distante, razoavelmente distante de nós em relação ao tempo cronológico, é bastante atual em relação ao tempo de suas ideias. Muito daquilo afirmado por Gramsci pode ser contemporaneizado à medida que o que ele disse no século passado nos ajuda a entender o mundo hoje, o mundo em nossos dias, dominado, de certo modo, por um pensamento neofascista, por um pensamento extremista, conservador, de direita, de extrema direita, enfim. O que Gramsci disse, muito daquilo que Gramsci disse, tem validade reflexiva hoje, porque nos ajuda a entender e pensar também o nosso tempo. E dentre tantas ideias afirmadas, tantas ideias pertinentes postuladas por Gramsci, numa delas ele prevê um hiato entre a morte do velho mundo e o surgimento do novo mundo. Neste ato, neste intervalo, neste interregno, é que mora o perigo, pois é justamente neste intervalo que surgem os monstros, segundo Gramsci. Gramsci disse: o velho mundo morre, o novo mundo demora a aparecer, demora a surgir, e no claro escuro surgem os monstros. É neste ocaso em que o claro e o escuro se encontram de algum modo que, segundo Gramsci, surgem os mundos. E esta filosofia gramsciana é uma filosofia extremamente pertinente, é uma filosofia contemporaneizada, porque, de certo modo, nós testemunhamos a morte do velho mundo. E qual velho mundo? O velho mundo dominado pela industrialização. Historicamente, nós podemos contemplar a morte deste mundo e, ao que me parece, o novo mundo ainda não surgiu, de tal modo que nós estamos neste claroscuro, nós estamos neste ocaso, neste momento em que dia e noite se encontram, noite e dia se encontram, porque vimos a morte do velho mundo, aquele mundo marcado pela industrialização, e hoje vivemos no contexto de um outro mundo, um mundo marcado pela quarta revolução, industrial, ou seja, um mundo marcado pelo advento da tecnologia. Neste mundo marcado por uma nova revolução, por uma quarta revolução industrial, por uma revolução 4.0, pela revolução tecnológica, este mundo é dominado pelos elementos ligados pelos elementos financeiros ou pela financeirização e também pela digitalização. O que triunfa, o que domina este mundo
são a financeirização e a digitalização. Estes são os dois elementos que dominam este mundo marcado pela revolução tecnológica. E um dos frutos da revolução tecnológica são as tão controversas redes sociais que expressam sua monstruosidade, de onde, melhor dizendo, né, dessas redes sociais emanaram e continuam emanando os monstros que são arredios à tolerância e à racionalidade. Neste mundo marcado, dominado pelo fenômeno das redes sociais, o que nós testemunhamos constantemente é a emersão, é o surgimento de monstros, de figuras quiméricas e assombrosas que expressam um discurso marcado pela relutância, pela resistência, pela negação da tolerância e da racionalidade. Logo, o elemento político que este mundo, que estes monstros se travestem, é uma roupagem política toda rota, toda deturpada. Por quê? Porque em suas bocas, em suas palavras, em sua língua, estes monstros fazem de uma pseudopolítica uma espécie de religião. Neste mundo, no mundo das redes sociais, de onde emergem, de onde surgem estes monstros, o que vemos não é um discurso político bem elaborado, um discurso político requintado, um discurso político que expressa o funcionamento dos processos tais quais os processos de fato se dão, mas o que nós vemos é um discurso que faz da política uma forma de religião relutante contra aquilo que implica tolerância e racionalidade, e fundamentada esta política da religião não em argumentos racionais, não em argumentos consistentes, não em argumentos sólidos, bem elaborados, mas sustentada esta religião, esta política religiosa, ou esta religiosidade pseudopolitizada, expressa a sua concepção de mundo não fundada em argumentos racionais, mas fundada em paixões abruptas, mas fundada em ideias, se é que podemos chamar isso de ideias, que emergem do ventre e não do intelecto, e não da razão do indivíduo. Ora, nós somos testemunhas destes monstros que estão emergindo das redes sociais, principalmente do mundo das redes sociais, e que são
arredios à tolerância e, por conta disso, adotam uma linguagem que é a linguagem universal do ódio. São arredios à racionalidade porque não querem entender os processos, não querem entender as coisas como elas de fato ocorrem. Um discurso, uma relutância, um espírito arredio à ciência, daí o negacionismo, e por aí poderíamos continuar desdobrando outras características perversas destes monstros que emergem do ocaso entre o velho mundo que se foi e o novo mundo que ainda não surgiu de forma plena, que está demorando para recorrermos à própria fala do Antônio, a própria fala do Gramsci, do Antônio Gramsci, e que justamente marca o nosso tempo como sendo este tempo do claro escuro, como sendo este interregno, este intervalo. Infelizmente, nós ainda estamos no intervalo. E neste intervalo bastante perigoso, e é neste intervalo bastante perigoso, bastante danoso, que nós vemos a imersão dos monstros. Neste espaço aqui, como sempre falamos, nós nos propomos a levar um pouco de conhecimento a vocês, a fim de que, de algum modo, nós possamos ajudá-los a se posicionar de forma crítica, de forma esclarecida, de forma sensata, diante da insurreição destes monstros, dos monstros da ignorância, dos monstros do fascismo, dos monstros da extrema-direita, dos monstros do negacionismo científico, do negacionismo, né? Dos monstros da intolerância, dos monstros da irracionalidade, dos monstros da política religiosa ou da religiosidade da política. Aqui nós nos propomos a despertar em você mais e mais a paixão pelo conhecimento. Portanto, estude, leia muito, se acerque de gente esclarecida, e para isso nós temos este canal que nos ajuda, que esse canal, este meio de comunicação, que é o YouTube, e que, de fato, tem muita coisa descartável, muita coisa caricaturável, muita coisa supérflua, e por que não dizer, a maior parte permeada por coisas supérfluas, mas onde nós encontramos muita coisa consistente, muita coisa relacionada a conhecimento, muita coisa que pode acrescentar em nossas vidas aquilo que é construtivo, aquilo que nos ajuda a pensar, nos estimula a crescer, nos estimula a ampliar nosso horizonte de vida, de mundo e conhecer tantas coisas, inclusive a política em seus processos mais sutis, a fim de que, se quisermos estabelecer com ela ou com a ordem política aí estabelecida, um diálogo crítico, possamos fazê-lo a partir de ideias racionais, a partir de ideias consistentes, a partir de argumentos que partem de alguém que entende os processos e por isso fala com propriedade, fala porque entendeu, fala porque conheceu, fala porque conhece, fala porque pensa de forma
bem elaborada, de forma consistente, de forma objetiva e racional, e não porque fala movido pela paixão cega, pela paixão bruta, movida por aquilo que emana do ventre e não da razão, e não do cérebro, e não da cabeça. Neste espaço, nós temos como objetivo e finalidade despertar em você o gosto pelo conhecimento, o gosto pela filosofia, pela ciência, pelas artes, a fim de que você se precaveja e se proteja destes discursos proferidos por estes monstros que aí estão e que são alheios e arredios àquilo que é racional, aquilo que é tolerante, aquilo que é científico, aquilo que é filosófico, aquilo que é bem pensado, bem elaborado, bem estruturado do ponto de vista da razão. Estude muito, leia muito, cresça sempre, a fim de que você possa de algum modo resistir contra essa monstruosidade que aí está e contribuir também para que o mundo melhor emerja, surja, para que o mundo melhor nasça. E se não todas essas trevas, até porque a dissipação de todas elas nos colocaria já no terreno da utopia, mas boa parte delas possam ser dissipadas. Para isso nós precisamos conhecer e levar outros a também conhecer. Um forte abraço e até a próxima. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha e compartilhe este canal com outras tantas pessoas, a fim de que nós possamos cada vez mais e mais levar conhecimento a outras vidas que dele também necessitam. Um forte abraço e até a próxima.